Índice Geral de Preços Mercado desacelerou em março. Remédios terão reajuste de preço a partir de sexta-feira. E você vai ver também. Kremlin diz que negociações com a Ucrânia não avançaram. Chernihiv está sob ataque intenso. Senado Federal aprova projeto de lei que amplia prevenção e tratamento de câncer no Sistema Único de Saúde. Companhia aérea planeja lançar voo mais longo do mundo para evitar a Rússia. O retorno de astronautas do espaço que foi executado com sucesso. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo e agora 1h02 pelo horário de Brasília. E vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta quarta-feira no Brasil e no mundo. O Índice Geral de Preços Mercado desacelerou em março deste ano. Segundo a FGV, a taxa de inflação também é menor em relação ao mesmo mês do ano passado. Usado no reajuste dos contratos de aluguel no país, o Índice Geral de Preços Mercado registrou inflação de 1,74% neste mês de março. A taxa é inferior às observadas no mês anterior, em março de 2021. Segundo os dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, o IGPM acumula taxa de 5,49% no primeiro trimestre do ano. Em 12 meses, a taxa acumulada chega a 14,77%, menos da metade da observada em março de 2021. A queda da taxa de fevereiro para março foi puxada pelos preços no atacado. A inflação do índice de preços ao produtor amplo, que mede esse segmento, recuou. Já o índice de preços ao consumidor, que mede o varejo, por outro lado, teve alta na taxa. E o índice nacional de custo da construção também subiu no período. Agora eu vou falar com você aí de casa que toma remédios regularmente. Atenção que a notícia não é das melhores. A partir de sexta-feira, a previsão é que os preços dos remédios vão ser reajustados acima da inflação. Mas a taxa ainda precisa ser oficializada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. O Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos informou que os preços dos medicamentos devem ter aumento de até 10,89%. Esse percentual de reajuste é o valor máximo que pode ser aplicado pelos fabricantes. Apesar da taxa estar acima da inflação, esse número leva em conta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e outros indicadores, como a variação cambial, tarifas de eletricidade e variação de preços de insumos. A taxa de aumento ainda precisa ser autorizada pelo governo federal, mas o Sindusfarma destaca que, pela lei, a recomposição anual de preços pode ser aplicada em cerca de 13 mil medicamentos disponíveis no mercado varejista brasileiro. O sindicato farmacêutico lembra que o reajuste não é automático e nem imediato, já que a concorrência entre as empresas do setor regula os preços. Os medicamentos com o mesmo princípio ativo e para a mesma classe de doença podem ser oferecidos por diferentes empresas e com custos menores. No ano passado, quando a inflação era menor, o reajuste autorizado aos remédios foi de até 10,08%. O presidente Jair Bolsonaro nomeou Victor Godoy Veiga para assumir o Ministério da Educação de forma interina. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Godoy assume a vaga que era de Milton Ribeiro, que deixou a pasta. Godoy estava como secretário executivo do MEC desde julho de 2020. Ele também atuou na Controladoria Geral da União por 16 anos como chefe de divisão, coordenador geral e diretor de auditoria da área social. E o secretário executivo do Ministério da Agricultura, Marcos Montes, vai assumir a pasta. Marcos Montes já era visto como substituto natural. Ele é considerado um ruralista com experiência nacional e política. A vaga era ocupada desde o início do governo pela ministra Tereza Cristina, que se afasta da função para concorrer a uma vaga no Senado Federal por Mato Grosso do Sul. A estratégia do governo é de manter nomes técnicos nos ministérios após a reforma ministerial. Agora vamos para uma atualização do conflito no leste europeu.
A Rússia jogou literalmente um balde de água fria nas expectativas de solução do conflito. A cidade de Chernihiv foi atacada durante a noite. O Kremlin afirmou que não houve qualquer avanço nos diálogos. O governador regional afirmou que a cidade de Chernihiv, no norte da Ucrânia, foi alvo de bombardeios durante toda a noite, apesar do anúncio da Rússia sobre uma redução da atividade militar. Vyacheslav Klaus afirmou que os ataques foram conduzidos com artilharias, aviões e mencionou a destruição de infraestruturas civis. A cidade continua sem água, sem energia elétrica e não tem comunicação. A Rússia tinha prometido reduzir drasticamente as operações militares nas regiões de Kiev e Chernihiv depois de negociações entre os dois países consideradas substanciais. Apesar disso, nesta quarta-feira, o Kremlin afirmou que as negociações não resultaram em nada muito promissor ou qualquer avanço. O porta-voz da presidência russa, no entanto, considerou positivo o fato de que a delegação ucraniana tenha começado a formular de maneira concreta as propostas e colocá-las por escrito. Autoridades locais afirmaram que parte das tropas russas retornou a Belarus para reorganização e reabastecimento. Segundo o Ministério da Defesa do Reino Unido, o movimento indica dificuldades logísticas. E desde o início da invasão da Ucrânia, países ocidentais vêm sancionando a Rússia. Desta vez, em uma ação coordenada, a Bélgica, a Holanda, a Irlanda e a República Tcheca anunciaram a expulsão de dezenas de diplomatas russos por espionagem. A Bélgica decidiu expulsar 21 pessoas que trabalham para a embaixada e o consulado russos. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o grupo é suspeito de envolvimento em operações de espionagem e influência que ameaçam a segurança nacional e tem até 15 dias para deixar o país. A Irlanda anunciou que 4 diplomatas russos vão ter que se retirar por considerar que suas atividades não cumprem com as normas internacionais de comportamento diplomático. Eu acho que é uma notícia muito boa, é um bom começo. E precisamos que mais deles saiam daqui. Há 27 funcionários ainda na embaixada russa, e a maioria das embaixadas só tem 5 ou 6 pessoas. Estamos imaginando o que todos eles estão fazendo lá. O Ministério de Relações Exteriores da Holanda comunicou que 17 diplomatas russos vão ser expulsos do país em uma medida de segurança nacional. Informações dos serviços de inteligência indicam que essas pessoas, credenciadas como diplomatas, agiam secretamente como agentes de inteligência. Na República Tcheca, Praga anunciou que um diplomata da embaixada russa tem até 72 horas para sair do país. Do lado russo, uma porta-voz do Kremlin disse que Moscou vai responder com base no princípio da reciprocidade. A Rússia considera na atualidade todos os países da União Europeia, ao lado de Estados Unidos e outros aliados como Japão, Reino Unido e Austrália, como países hostis. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados divulgou um novo balanço com o número de pessoas que deixaram a Ucrânia após o início do conflito. A ONU divulgou nesta quarta-feira um balanço atualizado que calcula mais de 4 milhões de ucranianos que fugiram da guerra desde o início da invasão russa. A Europa não registrava um fluxo dessa intensidade desde a Segunda Guerra Mundial. O Alto Comissariado da ONU para os Refugiados informou que mais da metade dessas pessoas foram para a Polônia, que recebeu mais de 2 milhões de pessoas. A grande maioria das pessoas que fugiram é de mulheres e crianças, e o número total supera a projeção inicial feita pelo Alto Comissariado. Mais de 10 milhões de ucranianos, cerca de 25% da população do país, foram obrigados a sair de casa devido à guerra. A Alemanha ativou nesta quarta-feira o primeiro nível de um plano de emergência para garantir o abastecimento de gás diante das ameaças de suspensão do fornecimento russo. As reservas estão atualmente em 25% da capacidade. O plano tem 3 níveis de alerta e, no momento, a segurança do fornecimento de gás está garantida. Die Frühwarnstufe ist die erste Stufe von 3 möglichen Stufen. Sie ist ein. É importante enfatizar que a segurança do abastecimento está garantida. Todos os contratos estão sendo cumpridos, gás e petróleo estão chegando na Alemanha como planejado. Então é uma decisão preventiva ou de precaução que tomei hoje. Wird jetzt ein Krisenstab im Ministerium eingerichtet. Damit wird das, was wir die letzten Monate getan haben, formalisiert. Dieser Krisenstab besteht. As reservas se encontram atualmente em 25% das capacidades. O ministro alertou que se as entregas forem suspensas, vai haver graves consequências, mas que o país tem condição de encará-las.
O Kremlin insistiu na terça-feira no pagamento em rublos do gás russo vendido à Europa, rejeitando as críticas do G7, que considera a exigência algo inaceitável. E os ministros das Relações Exteriores da Rússia e da China reforçaram os laços de cooperação nesta quarta-feira em um primeiro encontro presencial após a invasão da Ucrânia. Relações reforçadas. Nesta quarta-feira, em visita à China, o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, se encontrou com o colega chinês Wang Yi. Pequim se mantém aliada a Moscou, se recusando a condenar a intervenção militar da Rússia na Ucrânia e criticando as sanções ocidentais contra os russos. Estamos vivendo uma fase muito séria da história nas relações internacionais. Estou convencido de que no final desta fase, a situação internacional será muito mais clara e que nós, juntamente com vocês e com nossos simpatizantes, caminharemos em direção a uma ordem mundial multipolar, justa e democrática. Após a reunião entre as partes, o Ministério das Relações Exteriores chinês também se manifestou. A cooperação China-Rússia não tem limites. Nossa luta pela paz não tem limites. Nossa manutenção da segurança não tem limites. Nossa oposição à hegemonia não tem limites. Na quinta-feira, chineses e russos vão participar de uma reunião entre os 7 países que têm fronteira com o Afeganistão. Segundo a agência estatal chinesa Xinhua, o chefe da diplomacia do regime talibã também é esperado para o encontro. Na semana passada, o ministro das Relações Exteriores chinês Wang Yi esteve em Cabul, na primeira visita desde a tomada do poder pelo regime fundamentalista islâmico. A China tem uma pequena fronteira montanhosa de 76 quilômetros com o Afeganistão e teme que o país vizinho possa se tornar uma base de retaguarda para separatistas da etnia uigur. E agora vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos juntos ao vivo até a Praça da República, aqui na região central de São Paulo. Hoje o dia amanheceu novamente lindo. O sol aparece nesse momento para deixar nossa quarta-feira ainda mais animada. Um lugar fica bonito conforme a perspectiva de quem o vê, não é mesmo? De volta aqui comigo, vamos para o nosso telão conferir a previsão do tempo para algumas cidades do país, começando por São Paulo. É simples que eu dou para Começando por São Paulo, hoje o sol vai aparecer durante todo o dia, com possibilidade de chuva em pontos isolados da capital. A mínima é de 19 e a máxima de 31 graus. Em João Pessoa, na Paraíba, o sol aparece entre nuvens e podem ocorrer pancadas de chuva. A mínima por lá é de 24 e a máxima chega a 32 graus. Para finalizar, em Palmas, no Tocantins, sol e chuva ao longo do dia. Mínima de 22 e máxima de 31 graus. E veja a seguir, companhia aérea planeja lançar voo mais longo do mundo para evitar a Rússia. E ainda, o retorno de astronautas do espaço é executado com sucesso. Em instantes, voltamos já. Já estamos de volta, ao vivo, agora 1h17. O Senado Federal aprovou um projeto de lei que amplia a prevenção e tratamento de câncer no Sistema Único de Saúde. Pelo texto aprovado, o SUS deve assegurar a realização de exames a mulheres já a partir da puberdade. Aprovado no Senado por unanimidade, com 71 votos a favor, o projeto prevê que o SUS deve assegurar a prevenção e o tratamento de cânceres, com realização de exame do colo uterino, mamográficos e de colonoscopia a todas as mulheres que já tenham atingido a puberdade, independentemente da idade. Na primeira versão, apenas mulheres com idade a partir dos 40 anos ou com risco elevado de câncer de mama eram contempladas. A proposta estabelece também a atenção integral aos cânceres de mama, do colo uterino e colo retal, com estratégia ampla de rastreamento. O projeto prevê ainda o encaminhamento a serviços de maior complexidade para a complementação de diagnóstico, tratamento ou segmento pós-tratamento sempre que a unidade que prestou o atendimento ou diagnóstico não dispuser de condições para fazê-lo.
A lei ainda garante para as mulheres com deficiência e idosas as condições e os equipamentos adequados para o atendimento em relação a essas doenças. O Executivo deve regulamentar a lei aprovada no prazo de 90 dias após a sua publicação. E a vigência da nova lei vai ser de 180 dias. E agora a gente fala sobre o coronavírus. O Brasil atinge a marca de 659 mil mortes pela Covid desde o início da pandemia. A média de casos pela doença está em queda há uma semana. O Brasil confirmou 285 novas mortes por Covid-19 em 24 horas. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 659.241. Também foram registrados 30.056 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 29.882.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 221 vítimas diárias. Em relação a 2 semanas, a curva ainda apresenta tendência de queda, com uma variação de menos 44%. A média de casos na última semana foi de 28.540 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de queda, com uma redução de 32% em relação a 2 semanas. Hoje, no mapa da evolução da doença por regiões, 2 estados registraram alta: Pernambuco e Rondônia. Em estabilidade é somente um estado, Rio de Janeiro. 22 unidades da federação registraram queda. O estado do Rio Grande do Norte não divulgou os dados. Agora vamos para um balanço da vacinação aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 413.559.000 doses de vacinas contra a Covid-19. De olho no nosso telão, vamos para o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 175.949.000 brasileiros tomaram a primeira dose, o que representa 82,48% da população. Enquanto mais de 160.272.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que representa aí 75,13% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 77.336.000 pessoas, cerca de 36,25% dos brasileiros. Um total de 10.375.000 doses foram aplicadas em crianças. Agora, mudando completamente de assunto, uma companhia aérea de Hong Kong vai inaugurar uma nova rota de voo para evitar passar pela Rússia. O trajeto vai durar cerca de 17 horas. A companhia aérea Cathay Pacific planeja lançar um voo de passageiros mais longo do mundo em abril para evitar a Rússia. Em vez de sobrevoar o Ártico, vai cruzar o Atlântico, a Europa e a Ásia Central. De acordo com a empresa de Hong Kong, o novo caminho vai ser um pouco abaixo de 9.000 milhas náuticas, cerca de 16.000 quilômetros, e em torno de 17 horas. Esse vai ser o voo mais longo em distância, mas não em questão de tempo. O posto é da rota Singapore Airlines, entre a cidade e estado asiático e Nova York, que percorre 15.343 quilômetros em cerca de 18 horas. Várias companhias aéreas cancelaram suas conexões com a Rússia ou evitaram o espaço aéreo desde o início da invasão da Ucrânia. Já Moscou fechou o céu para vários países europeus e todos os voos ligados ao Reino Unido. A empresa de Hong Kong está tentando obter uma autorização de voo para esta rota que cruzará o Atlântico, a Europa e a Ásia Central. Hoje, os voos dos Estados Unidos e de outros 8 países para Hong Kong estão proibidos devido à pandemia, mas vão poder retomar suas conexões a partir de 1º de abril, graças a uma flexibilização das regras sanitárias. E agora eu trago mais um destaque internacional. Hackers roubaram criptomoedas avaliadas em mais de 600 milhões de dólares, o equivalente a quase 3 bilhões de reais, de um livro de contabilidade digital usado por internautas de um videogame popular. Esse foi considerado um dos maiores furtos do tipo já registrados.
No jogo, os participantes batalham e recebem recompensas que podem trocar por criptomoedas ou dinheiro vivo. Para jogar é preciso comprar no mínimo 3 Axes, que são NFTs armazenados em um blockchain ou livro de contabilidade digital inalterável. Quem possuir Axis pode comprá-los, vender ou alugar a outros jogadores. O furto comunicado pela Ronin Network, uma rede vinculada à criptomoeda Ethereum especializada em jogos, foi um dos maiores roubos da história das criptomoedas. Segundo o texto, os hackers obtiveram chaves privadas para retirar fundos digitais e o ataque ainda está sendo investigado. O primeiro-ministro de Israel alertou a população para uma possível onda de violência antes do enterro de 2 das 5 pessoas mortas em um ataque palestino na região central do país. As mortes de 4 civis e um policial em Bnei Brak, cidade próxima de Tel Aviv, aconteceram no 3º ataque fatal em Israel em uma semana. Bennett afirmou que o país enfrenta o que ele chamou de uma onda de terrorismo árabe assassino. No domingo passado, 2 policiais foram mortos a tiros na cidade de Hadera, norte do país. A ação foi reivindicada pelo grupo Estado Islâmico, que não assumia a responsabilidade de um ataque dentro do território israelense desde 2017. Em 22 de março, uma pessoa ligada também ao grupo matou a facadas e com um veículo 4 israelenses na cidade de Beersheva, no sul de Israel. De acordo com a polícia israelense, nesta terça-feira, um palestino de 27 anos de Iabad, da Cisjordânia, chegou em Bnei Brak armado com um fuzil M16. Ele atirou em 2 ucranianos, um de 32 e outro de 23 anos, e depois matou 2 israelenses antes de ser confrontado pela polícia, momento em que um dos agentes morreu no tiroteio. Bennett também anunciou uma reunião nesta quarta-feira entre os principais funcionários da área de segurança do país para revisar a situação. Em comemoração ao Dia do Jovem Combatente, Santiago vive violência e destruição em espaços públicos. Grupos de universitários e encapuzados se reuniram nas imediações do Palácio Presidencial La Moneda após uma convocação para comemorar o Dia do Jovem Combatente. A data é em memória de 2 irmãos assassinados em 1985 por agentes da ditadura de Augusto Pinochet. Todos os anos, nesta data, há incidentes noturnos em bairros da periferia de Santiago, com barricadas e confrontos com a polícia. Desde a manhã desta terça-feira, a Avenida Alameda, principal artéria do centro de Santiago, está fechada após confrontos esporádicos entre estudantes encapuzados e agentes das forças especiais. A manifestação voltou a paralisar uma parte da capital chilena 4 dias depois de outra passeata estudantil que exigia o aumento da quantia destinada pelo Estado para sua alimentação e resultou em um jovem baleado por um policial. Os distúrbios com expressões de violência e destruição em espaços públicos ofuscaram as primeiras semanas do governo de Gabriel Boric, que há uma década liderou protestos de estudantes a favor da educação pública gratuita e de qualidade. Agora o governo Boric enfrenta a difícil equação de manter o direito às manifestações enquanto resguarda a ordem pública. E antes de encerrar, vamos até o espaço, onde as coisas estão bem mais amigáveis do que aqui na Terra. O retorno de um astronauta americano e 2 russos foi executado com sucesso. De volta à Terra, 2 cosmonautas russos e um astronauta americano retornaram ao planeta nesta quarta-feira. A cápsula Soyuz MS-19 pousou no Cazaquistão, conforme programado. De acordo com a agência espacial russa Roscosmos, a descida para a órbita baixa e o pouso ocorreram sem imprevistos e a tripulação está bem de saúde. 3 helicópteros foram mobilizados para resgatar os passageiros que voltavam do espaço. Os cosmonautas Piotr Dubrov e Anton Shklaperov vão ser transportados para uma base russa na região de Moscou para se readaptar à vida na Terra, um processo previsto para durar semanas. A Roscosmos não forneceu detalhes sobre o astronauta da NASA, Mark van der Hey. Ele detém o recorde de dias consecutivos passados no espaço para um astronauta americano, um total de 355. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e uma ótima quarta-feira para você. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho na edição de 1h50. Eu espero você. Até mais.